Não, tá gravando, vai. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Oswaldo de Toledo. Vamos começar hoje falando sobre tintas flexográficas. Podemos dizer que é uma substância líquida colorida que, quando aplicada numa superfície, possui a função de decorar ou proteger o meio ambiente. Porém, esta é uma definição muito simples para todos os tipos de tinta e suas finalidades, pois suas funções vão muito além de apenas decorar, colorir ou proteger a sua superfície. As tintas para impressão se dividem em dois grupos, líquidas e pastosas. Os componentes existentes na formação de cada tipo de tinta é que define as características de cada grupo, não a viscosidade de cada uma delas. Existem várias linhas de tintas para impressão flexográfica, com componentes diferenciados em sua formulação por causa da variedade do substrato com o qual se trabalha e dos diversos segmentos de produtos em que esses substratos vão atuar. Se considerarmos que existe na fabricação de tintas uma série de exigências para o controle de qualidade, como resistência à umidade, caloria, gorduras, luz e outras mais, observamos que a função da tinta não é simplesmente colorir, mas existem segmentos de impressão que não necessitam usar tintas que tenham formulação aditivos para corrigir alguns tipos de exigências já citadas, portanto, diminui-se o custo da produção, que nesses casos o produto tem menor valor agregado. É o caso dos suportes que são absorventes, ou materiais que estarão expostos, e simplesmente a identificação e embalagem. No caso em estudo, a flexografia, existem inúmeras situações em que há dentro de uma linha de tinta uma cor que precise ter uma resistência maior. Se compararmos com outras cores pertencentes à mesma linha, há situações que acarretam uma série de cuidados e controles durante o processo, situações não vivenciadas pelas outras cores da mesma tinta. O bom conhecimento na linha de tinta que está sendo usada está diretamente relacionada à boa impressão, porque ajuda o impressor a usá-la, sabendo como resolver as dificuldades que podem surgir no decorrer da impressão. Além da qualidade, da cor, do brilho e do custo, outros fatores devem ser considerados na hora da aquisição da tinta. A relação com o solvente, sua utilização em embalagens, a compatibilidade com o clichê e os suportes onde será aplicada. Composição básica das tintas flexográficas, que são resinas, solventes, pigmentos e aditivos, que são incorporados à formulação de acordo com a exigência necessária, ou quando se quer dar alguma característica diferenciada para melhorar a qualidade da mesma. Várias são as características de uma tinta para o sistema flexográfico, que dependem da qualidade de seus componentes, como as resinas utilizadas em sua composição, para se ter ou não uma tinta de boa qualidade. Tecnologia e propriedades como brilho, adesão, flexibilidade, dureza, ponto de fusão, secagem, resistência química e física estão diretamente ligadas ao tipo de resina. Podem ser naturais, quando obtidas da madeira, ou sintética, quando obtida através de reações entre compostos químicos em escala industrial. Apresentada na forma de amorfa, sem forma, participa da umectação do pigmento, facilitando sua dispersão. Quando em solução, comportam-se como colóides, que são partículas em suspensão, e apresentam propriedades fimogêneas, e sua função principal é fixar o pigmento no suporte. Isso se dá depois que o solvente evapora e a resina se reticula, quer dizer, solidifica. As resinas podem ser misturadas a outras ou a outros solventes para formar o verniz. Os vernizes têm a função de transportar o pigmento até o substrato, após a evaporação do solvente. A resina e o pigmento ou corante
forma um filme estável no suporte que proporciona ao impresso as propriedades necessárias da fixação, coloração e brilho. O que podemos salientar é que as resinas acrílica e vinílicas, que citaremos adiante, são até o momento as únicas resinas que compõem a formação da tinta à base de água. Por isso, temos algumas limitações no desenvolvimento desse tipo de tinta, porque nem todos os outros componentes da tinta são compatíveis com estas resinas. A citação das resinas termorrígida, ou termofixa, ou termoplástica. Termorrígida, após a eliminação do solvente, a resina reticula e não pode mais ser trabalhada. Quer dizer, endurece, não tem mais aproveitamento. O filme torna-se duro, insolúvel e infusível, atingindo a reticulagem por oxidação do ligante, pela ação do calor ou pela reação entre os dois componentes. Termoplásticas. O filme é formado pela simples evaporação do solvente. A película formada é composta por um emaranhado de longas cadeias, cuja conexão é formada por ligações entre as moléculas. São derivadas da celulose, vinílica e acrílica, derivadas da borracha, podendo ainda ser naturais ou sintéticas. Resinas naturais. O que mais se destaca nesse grupo é o breu, que se obtém breu de goma, breu de madeira e breu de tie oil. O breu de goma se origina da destilação do material colhido das árvores vivas. O breu de madeira é obtido com o envelhecimento das árvores cortadas, que volatilizam as frações mais leves e a resina fica mais concentrada, facilitando sua retirada. Breu de tile é um subproduto do processo craft, onde obtém-se o licor negro de cozimento de madeira. O breu não é utilizado sozinho na composição das tintas gráficas, devido à sua baixa temperatura de fusão, e isso impede que seja usado em locais com temperatura elevada. É usado como agente barateador e alterador de algumas características aplicativas. Resinas sintéticas são polímeros obtidos através das reações em compostos químicos em escalas industriais, mais utilizados devido ao baixo custo e pela fácil obtenção. São elas maleica, fenólica, alquídica, nitrocelulose, poliamida, cetônica. A resina de nitrocelulose, a sua composição é de ácido clorídrico mais celulose e ácido sulfúrico, que é o catalisador. Combinado com resina poliamida, é utilizada para impressão em plásticos, combinada com resinas fumárica, cetônica ou fenólica, é utilizada em tinta líquida para impressões em diversos tipos de substratos. Ela possui excelente compatibilidade com outras resinas, o que permite, graças ao seu baixo custo e ótima propriedade fimogênica, uma vasta gama de formulações possíveis, tanto como resina principal ou secundária, gerando película com rápida secagem, boa adesão, resistência à blocagem e o aumento de brilho. Resina de poliamida, obtida a partir da reação de polímero de ácido carboxílico, sendo também conhecida como nylon, muito utilizada em combinações com a nitrocelulose devido à boa compatibilidade e aderência. É uma resina para uso em impressões em polietileno, polipropileno, poliéster e tem boa mictação dos pigmentos de alto brilho. A resina alquídica é obtida através da reação do poliol, álcool de alto peso molecular, com ácido carboxílico na presença de óleo vegetal, óleo de linhaça, soja ou coco, o qual age como agente modificador da reação, podendo originar polímeros com propriedades fimogênicas específicas que possibilitam diversificações na aplicação da resina. Combinada com resina fenólica, produz tinta pastosa para impressão de baixa qualidade. Em tintas líquidas, é usada para plastificar o filme de tinta, muito utilizada em combinações com outras resinas, proporcionando película de tinta maior flexibilidade.
sendo esta uma de suas principais características, além de boa retenção de cor, resistência e brilho. Resina maleica, resultante da reação entre o ácido terefitálico com anidrido maleico, é um poliol. É aplicado em combinação com outras resinas, principalmente nitrocelulose, especialmente com o objetivo de promover aderência, além de apresentar também boa retenção de cor, brilho e de ter baixo custo. A resina acrílica e vinílica, obtida através da copolimerização de monômeros insaturados, acrílico ou vinílico, numa reação de adição, que é a soma, são normalmente utilizadas como resinas principais, apresentando como principais características a boa retenção de cor, boa adesividade, flexibilidade, resistência química, alguns tipos isentos de odor e um alto custo. Resina cetônica, resultante da reação de cetonas cíclicas com formol. Sua estrutura é estável, sendo a resina transparente, amorfa, saturada, flexível e ainda possui resistência a radiações de ultravioleta. Usada em tinta líquida, tem alta nitidez de cor, alto brilho e também é usada em tinta flexográfica de boa qualidade. Muito utilizada como veículo único ou em combinação com nitrocelulose em diversos substratos, proporcionando características como adesividade, secagem, alto brilho e ótima transferência. Manual de tintas, corantes e pigmentos. Corantes são substâncias de origem orgânicas que, quando adicionadas ao veículo apropriado, se dissolvem até o nível de moléculas, oferecendo grande distribuição de sua propriedade. Corante por todo o veículo, resina mais solvente da tinta. Então, a mistura do corante no veículo resina é que faz gerar a impressão, ou serve para fazer a transferência de tinta, que é a mistura de resina, pigmentos ou corante. O corante é uma substância que é misturada à resina e solvente, perde suas características originais, passando a ser uma solução, um só líquido, que não consegue se separar dos outros componentes. Possui alto poder tensorial, mas seu uso nas tintas é restrito, pois, com exceção de complexos metálicos, não possui boa resistência em praticamente todos os produtos relevantes, como a luz, ao sangramento, a álcoolos e ao ácidos. O pigmento ou corante são responsáveis pela cor da tinta, porém, são diferentes uns dos outros. O principal item de diferenciação entre as matérias-primas é a característica de solubilidade nos compostos onde serão aplicadas. São substâncias orgânicas ou inorgânicas insolúveis que são dispersas na tinta, mantendo-se como aglomerado de moléculas em estruturas razoavelmente cristalinas, necessitando de moagem para desagregação dos cristais, mantendo a granulometria final. Sua finalidade é imprimir determinadas características a uma camada orgânica, como cor, opacidade, durabilidade e resistência química. Os pigmentos são responsáveis pela tonalidade e intensidade da cor, sendo que a correta incorporação ou não pela resina afeta consideravelmente o brilho da cor. Deles dependem ainda muitas outras propriedades fundamentais das tintas, como a resistência à luz, aos ácidos e álcalis, o que restringe a aplicação de alguns pigmentos nas embalagens de sabões e detergentes. Com outro aumento da exigência dos consumidores e do Instituto de Análise e Proteção ao Consumidor, será cada vez mais restrito o uso de determinados tipos químicos, como os corantes, e de pigmentos, como alguns inorgânicos derivados do cromo, chumbo e de outros metais pesados. É de fundamental importância a compatibilidade do pigmento com a resina, para que se consiga uma perfeita dispersão do pigmento. Além disso, temos de levar em conta a granulometria do pigmento,
que muito interfere na capacidade de tingimento e levar em conta também o uso do anilox com miniatura alta, porque seus alvéolos podem não ter capacidade de transportar a quantidade necessária de grãos de pigmento para se ter qualidade na impressão realizada. A moagem do pigmento no moinho vertical, o processo é feito com a passagem do pigmento aglutinado em uma câmara contendo esferas em movimento. Estas podem ser de cerâmica, zircônio ou óxido de alumínio, com diâmetro de 0,3 a 0,6 milímetro por metro. O número de passagens pelo moinho pode variar de acordo com a dureza das partículas. Ao final de cada passagem, o concentrado é conferido. Moinho de esfera vertical, conceitos de tecnologia pelo equipamento de medição, o grindômetro para uma tinta que será utilizada em flexografia, as partículas deverão estar com a moagem entre 6,5 a 7 regmas. O excesso de moagem é prejudicial à tinta e provoca o efeito de sangramento no pigmento. O moinho de esfera vertical é ainda o mais usado. No entanto, existe também o moinho de esfera horizontal, que também é muito produtivo. Solventes, podemos definir os solventes como substância sólida ou gasosa, capaz de provocar a solubilização, que é a diluição de outra substância, ou mesmo a mistura dela nas tintas para flexografia. Nas tintas para flexografia, utilizamos solventes líquidos e voláteis, como álcool etílico, álcool isopropílico, o acetato de etila e mesmo a água, cuja função é dissolver a resina, propiciando a secagem da tinta a partir da sua penetração ou evaporação. No processo flexográfico, a secagem da tinta tem que ser compatível com a velocidade da impressora, para que a tinta do moinho de esfera horizontal não seque nas células do anilox. Mas não se deve ser muito lento, porque a demora na secagem em contato com a tinta, a impressora posterior pode proporcionar o arrancamento, a blocagem ou decalque da cor anterior. A formulação da tinta exige que haja um balanceamento entre os solventes usados, que vai proporcionar uma perfeita secagem da tinta. Tinta boa é aquela que nos traz a qualidade e eficiência que esperamos, que execute dentro do processo produtivo. Essa é a palestra sobre tintas líquidas usadas no sistema flexográfico. Obrigado. Nossa, demora.